Hoje nós vamos falar de 7 sinais que seus hormônios podem estar desregulados. Você já sentiu que o seu corpo mudou, nada mais funciona como antes? Você sente mais cansada, fica irritada de repente? Ou até percebe que o seu cabelo está caindo? Bom, eu sei porque eu passo por isso. E a insônia? Já virou sua companheira? Você acorda de madrugada e não consegue voltar a dormir? Muita gente vai te dizer que é coisa da idade, ou é seu estresse do trabalho, da casa. Mas eu quero te dar um alerta. Seu corpo não mente, ele envia sinais. Hoje aqui no canal eu vou te revelar 7 sinais silenciosos do que seus hormônios estão desregulados. E o último deles é o que a maioria das mulheres ignora até ser tarde demais. Mas olha só, um aviso rápido antes da gente mergulhar na lista. Sentir um desses sinais isolados pode ser só um dia ruim. Eu já passei várias vezes por isso. O alerta real acende quando alguns sinais começam a aparecer juntos. Sabe aquela sensação de que alguma coisa puxa outra? O cansaço vai puxar a irritação, que estraga o seu sono, a paciência não existe mais. E é aí que o painel de controle hormonal está tentando te dizer. Vamos entender então o que significa cada um desses sinais. O primeiro sinal que já aconteceu comigo é o cansaço. Aquele cansaço constante. Sabe quando você dorme, acorda e mesmo assim parece que não tem energia para começar o dia? Não tem energia para levantar da cama, não quer fazer nada diferente, não quer fazer nada. Muitas mulheres sentem isso e pensam que é apenas estresse ou excesso de trabalho mesmo. Mas em alguns casos, isso pode estar relacionado ao funcionamento dos hormônios, principalmente do cortisol. Presta atenção aqui, ó. Cortisol é um hormônio muito importante para a nossa energia ao longo do dia. Eu mesma já passei por isso, de ficar deitada, sem conseguir levantar da cama, sem energia, só pensava em dormir. E até pensei que poderia ser depressão, mas não era. Eu vou explicar para você o que acontece. Teve um período que eu acordava completamente sem energia pela manhã. Parecia que o dia simplesmente não começava para mim. Não conseguia me levantar da cama e o curioso é que a minha energia só aparecia mais à tarde. Por volta das 4 da tarde, eu ligava o 220, ficava super enérgica, fazia tudo o que precisava fazer, tudo que estava atrasado, nem parecia a mesma mulher que de manhã só queria ficar na cama. Como é que isso acontece? Depois, eu fui descobrir com a minha médica que o meu cortisol estava desregulado. E isso influencia diretamente na nossa disposição. A minha médica me pediu 3 exames de cortisol, um para cada período do dia. Foi ali que eu descobri que o meu cortisol estava invertido. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas pensa no cortisol como um despertador natural do seu corpo. O normal é ele estar alto pela manhã e te dar aquele empurrão para sair da cama. E descendo devagarinho até a noite para você conseguir descansar, relaxar e dormir bem. O meu estava invertido. De manhã, quando eu precisava daquela energia para levantar, fazer todas as minhas atividades diárias, o cortisol estava lá embaixo. Aí eu não conseguia levantar e me sentia um zumbi. Quando chegava no final da tarde, ele subia. E eu ficava muito enérgica, conseguia levantar da cama, conseguia fazer tudo o que precisava. Bom, é como se o meu corpo estivesse vivendo no fuso horário errado. Se você se sente assim arrastada como eu estava, e de manhã não consegue fazer nada, não tem energia, mas à tarde você consegue levantar e fazer tudo o que precisa, isso é um sinal clássico de que o seu ritmo biológico está bagunçado. Então, quando o cansaço é constante e parece que o corpo não acompanha o ritmo do dia, vale a pena observar esse sinal mais com atenção e procurar ajuda médica. Agora eu quero falar sobre alterações de humor. Sabe aquela sensação de olhar no espelho e não reconhecer a mulher que está ali? Aquela mulher, hoje você é sem paciência, não sabe quem você sempre foi paciente, alegre, levava a vida com leveza e de repente se vê explodindo por nada, ou chorando até escondido num banheiro. É como se tivesse roubado a sua essência e você se perdeu. A verdade que ninguém te conta é que isso dói. Dói não ter o controle no que você sente, dói não ter o controle do que você sempre foi. Eu sei que dói, mas eu quero que você saiba, você não deixou de ser quem você é. É o que os seus hormônios, que controlam as suas emoções, quando eles estão desregulados, é como se a sua personalidade não existisse mais. Por isso que você não se reconhece. Não é falta de paciência, o seu corpo ele está pedindo socorro e querendo a sua versão antiga de volta.
Agora nós vamos falar do sinal 3, que é a queda de cabelo. Eu lembro de olhar para os meus fios no ralo e sentir um medo real de estar perdendo uma parte de quem eu sou. Sabe quando cai aquele monte de cabelo e enche a mão e você fica desesperada? Isso dia após dia? Eu lavo meu cabelo todo dia cai cabelo. Mas no meu caso, eu tenho alopecia androgenética. Eu faço tratamento para isso. E é um assunto tão importante que eu vou gravar um vídeo só para contar como eu lido com a alopécia, para ajudar também quem passa por isso. Mas o que eu quero que você entenda agora é que essa questão, seja a genética ou desequilíbrio passageiro, o seu cabelo é o termômetro da sua saúde. Se ele está caindo, é o seu corpo avisando que a engrenagem hormonal lá dentro não está rodando como deveria. O quarto sinal é alteração no ciclo menstrual. É algo que a gente tenta ignorar, mas que todo mês grita. Nós temos essas mudanças no ciclo. E deixa eu ser bem direta com você, não é normal ter um fluxo tão intenso que você tenha até medo de sair de casa. E eu já passei muitas vezes por isso. Não é normal viver à base de anti-inflamatórios todo mês, ou nunca saber que dia que a menstruação vai descer. Por que isso acontece? Porque o nosso ciclo depende de um equilíbrio perfeito entre o estrogênio e a progesterona. Quando você está muito estressada, não come bem ou não dorme bem, o seu corpo prioriza outras funções e deixa a produção desses hormônios de lado. Às vezes, o seu corpo nem chega a ovular. E é por isso que o ciclo vira uma bagunça. O seu ciclo é o seu termômetro da saúde. Se ele está desregulado, não é azar, não é coisa de mulher. É o seu sistema hormonal avisando que a engrenagem travou. Não se acostume a viver em guerra com seu próprio corpo. Procure ajuda. O quinto sinal é dificuldade para dormir. É o sinal mais cruel que nós temos aqui nessa lista. Sabe aquela noite que você se sente exausta, o corpo implora por descanso, mas a sua mente não desliga? Ou pior, você até pega no sono, mas acorda às 3 da manhã com o coração levemente acelerado e não consegue mais dormir? É uma sensação de solidão enorme olhar para o teto enquanto todo mundo descansa. Hormônios como a progesterona e a melatonina são os responsáveis por manter uma boa noite de sono. E quando eles estão baixos, principalmente para as mulheres acima de 40 anos, a noite vira um campo de batalha. Esse assunto é tão sério que tem tantos detalhes que eu vou fazer um vídeo exclusivo e completo só sobre sono e hormônios. Eu vou explicar o que acontece em cada fase da noite e como eu fiz para ajustar o meu sono. Então, se você passa por noites em claro, já se inscreve aqui para não perder esse vídeo, porque ele vai ser um divisor de águas para você. Sexto sinal: inchaço e retenção de líquido. O sexto sinal é aquele que a gente sente logo quando tenta vestir uma calça pela manhã, o inchaço e a retenção. Sabe aquele dia que você se sente estufada, pesada, como se o seu corpo estivesse carregando um peso que não é seu? Você se olha no espelho e não vê mais o seu contorno, vê apenas o seu corpo inflamado e muitas vezes a gente se culpa. Eu mesmo já me culpei várias vezes. Achava que tinha comido demais e ficava com o abdômen estufado, o corpo gritando. Mas o que acontece? O equilíbrio entre os hormônios, como a progesterona e o estrogênio, ele foi quebrado. É angustiante se sentir presa dentro do próprio corpo, sem entender por que a conta da dieta e do exercício nunca fecha. Se você vive brigando com o espelho por causa desse inchaço que vai e vem, entenda. Isso pode ser um sinal claro de que sua química interna precisa de um ajuste. E por fim, o sinal 7. Eu quero que todas as mulheres prestem atenção agora. A baixa libido. O que acontece? Eu quero que você pare tudo agora e me ouça de mulher para mulher. Às vezes, você acha que o seu amor acabou, que o seu casamento esfriou ou que simplesmente você não sente mais nada. A gente começa a se sentir culpada, se afasta de quem ama e muitos relacionamentos terminam exatamente aqui. Mas se eu te dissesse que em muitos casos, não é o amor que acabou. Não é, gente. São os seus hormônios que silenciaram ele. Quando o seu desejo desaparece, pode ser apenas o seu corpo tentando economizar a pouca energia que resta. Não deixe o seu relacionamento acabar por algo que tem tratamento. A sua libido faz parte da sua saúde e da sua alegria de viver. Você não perdeu a capacidade de amar. Você talvez só tenha perdido o equilíbrio químico que te permite sentir esse amor. Então, procure ajuda médica, que isso é muito importante.
Então, eu quero que, se você se viu em vários desses sinais hoje, eu quero que você pare e me ouça com o coração. O seu corpo não está perdido. Você não está perdida. Ele está apenas tentando falar com você da única forma que ele conhece. Eu sei que você se olha no espelho e só vê a mulher cansada, sem brilho, sem paciência, sem vontade de se arrumar. Sente que você não é mais você. E a verdade é que ela não é você mesmo. Essa pessoa que só quer ficar na cama, não tem energia para sorrir, não quer se arrumar, não quer se cuidar, que se sente desconectada de tudo, é uma construção do seu desequilíbrio hormonal. Mas a sua essência, ela continua aí dentro, esperando você estender a mão. A vida ainda é bela, você merece voltar a enxergar as cores dela, você merece acordar com vontade de viver, com vontade de se sentir bem, de se arrumar, se sentir bonita na própria pele, principalmente se amar novamente. O equilíbrio hormonal não é só sobre saúde, é sobre a nossa liberdade, a liberdade de ser nós mesmos de novo. Não desista da mulher incrível que você é. Ouça os sinais do seu corpo, peça ajuda médica especializada e não desista. Saiba que eu estou aqui com você nessa jornada. E se essas palavras trouxeram um pouquinho de luz para o seu dia, deixe o seu carinho em forma de curtida. Isso ajuda o vídeo a chegar para outras mulheres que também se sentem perdidas, para que elas saibam que o corpo dá sinais e que elas não estão sozinhas. E conta pra mim, qual desses 7 sinais que te descreveu hoje? Escreva aqui nos comentários, eu vou ler cada um deles, porque saber que a gente não está sozinha é o primeiro passo para o equilíbrio.